Ô galera, beleza? Meu nome é Renato, cidade de Venceslau. Talvez você se assustou, né? Falou, cadê o João Paulo? Hoje eu estou aqui na Palavra Partilhada e quero convidar você que está aí, conectado conosco, com a equipe Palavra Viva, a passar essa uma hora, alguns minutos conosco. Amém? Sejam bem-vindos e vamos fazer uma oração antes da gente começar? É estranho falar com a câmera, mas eu sei que tem alguém aí do outro lado me vendo, tenho certeza disso. Senhor Jesus, nós te adoramos e bendizemos teu nome, Senhor, glorificamos a ti pela vida de cada um que está nos escutando, que vai escutar, Senhor, esse programa. Nós te adoramos e bendizemos, Senhor, e declaramos que tu és santo e que tu és o único Deus que nós servimos, o único amado ao qual nós somos apaixonados. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos juntos na tua presença. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa, Senhor, a nossa casa, o nosso dia, todos os nossos afazeres, e que nós possamos, nesses momentos, nesta manhã, estar presentes na tua palavra, Senhor. Fala conosco, Jesus. Fala conosco ao nosso coração, Senhor. Nós te adoramos. Obrigado, Jesus. Amém? Amém? Vamos partir para a palavra? Muito bem. Se você está com a sua Bíblia, aí pegue comigo o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11. João 20, 11. Eu não sabia muito bem o que eu ia falar aqui, porque eu não gosto muito de preparar o tema, gosto de deixar a coisa fluir, né? E aí, sentado ali, trocando uma ideia, Deus me deu esse texto. Na verdade, esse texto já veio ao meu coração quando eu estava vindo para cá, de carro, com o Cássio. Sabe o Cássio? Ele me trouxe aqui, cara. Olha lá, João 20, 11. Aparição a Maria Madalena. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ditas essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus, Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele lhe tinha falado. Amém? Quando eu ouvi esse texto agora na época da Páscoa, né? Este foi uma das leituras do Evangelho de domingo. O que me chamou a atenção é que quem teve uma revelação de Jesus ressuscitado, o primeiro que teve uma revelação de Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. Interessante que Maria Madalena, ela não foi chamada ao ministério. Você conhece a história dela, todo mundo conhece. Ela foi pega em adultério, foi trazida perante Jesus numa praça, jogaram ela no meio e os homens disseram para ele assim, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada. E você, o que diz? A Bíblia nos conta que Jesus se inclina e começa a mexer na terra. E eles
interrogam ele de novo, então ele se levanta e diz assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ele de novo se inclina e continua mexendo na terra. De repente ele levanta os olhos e ele não vê mais ninguém, só aquela mulher no meio. E ele pergunta para ela: ninguém te condenou? Ela diz: não, nem eu te condeno. Vai em paz, vai em paz e não peques mais. Mas ela não foi, ela ficou. E mais, ela seguiu. Agora, você imagina a cena. Imagina a cena. Porque a lei era muito dura, muito severa em questão à morte e não à vida. Parece assim que eles esperavam alguém errar para condenar, para julgar, para apontar, para apedrejar. Talvez para aqueles homens daquela época, fazer isso para eles era uma glória. Para eles era uma glória. Poder julgar alguém, condenar alguém, apontar o dedo. Dizer: você está excluído do meio, porque você não serve, porque você fez uma coisa que Deus não permite fazer. Era a lei da época. Agora, imagina aquela mulher caída, não que o que ela tivesse feito estava certo, mas Jesus não veio condenar ninguém, ele veio salvar. E aqueles homens batendo a pedra, vamos apedrejar, vamos apedrejar. E aí Jesus lança uma pergunta fatal: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Isso nos faz pensar que nós devemos julgar menos e amar mais. Julgar menos e amar mais. Fala isso comigo. Fala assim, julgar menos e amar mais. Isso, escutei você falar. Então, Jesus mexendo naquela terra, o que eu entendo? Que Jesus estava querendo dizer para aqueles homens assim, ei, vocês são pó, e para o pó vocês vão voltar. Vocês foram feitos da mesma essência que ela. Talvez ela ainda não entendeu o que é o amor e nem vocês. Jesus brincava com o elemento do qual eles e nós fomos criados. Ou seja, o único que pode tocar é Ele. Através de mim, através de você. Através do amor. E o que isso tem a ver com a aparição para Maria Madalena? Essa mulher amou tanto Jesus. Ela amou tanto Jesus que quando ele morreu e foi sepultado, a primeira a estar lá era ela. Ela foi lá. Por quê? Porque ela queria ver aonde estava o seu Senhor, aonde o seu Senhor tinha sido colocado. Talvez ela não esperava um Jesus ressuscitado, ela não esperava. Talvez ela foi ver um corpo morto, mas quando ela foi ver o corpo morto, ela se depara com um Senhor vivo. Um Senhor vivo. Agora, eu te pergunto uma coisa, aonde está a igreja de Jesus nesse momento? Cadê Paulo, cadê Tiago, cadê João, que foram o pilar, os 3 pilares que acompanharam Jesus por momentos fantásticos da vida pública de Cristo? Um deles, a transfiguração no Monte Tabor. Quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Um outro momento, quando Jesus vai ressuscitar aquela menina de 12 anos, lembra disso? Que Jesus está indo para a casa desse centurião, ressuscitar sua filha, se eu não me engano aqui, se era um centurião ou não, enfim, era uma menina de 12 anos, uma criança. Jesus está indo e uma mulher que sofria há 12 anos de fluxo de sangue toca nele. Lembram dessa passagem? Quando ele chega, a mulher é curada e tal, Jesus vai para a casa do cara, vem a notícia, sua filha morreu, e Jesus diz, não, ela apenas dorme. E quando Jesus chega na casa dela, dessa família, ele manda sair todo mundo, fica só Pedro, Tiago, João, ele, o pai e a mãe. E Pedro, Tiago e João participam desse momento da ressurreição.
Quando Jesus vai viver os seus momentos de angústia, quem estava com ele? Pedro, Tiago, João. E agora, cadê Pedro? Cadê Tiago? Cadê João? O nosso Senhor morreu. Pedro foi pescar. Os discípulos foram com ele. 2 outros discípulos estão a caminho de Emaús, andando. E aonde está a igreja de Jesus? Aonde estão aquele grupo, aqueles homens que Jesus chamou para estar com ele, que futuramente são chamados de cristãos? Aonde eles estão? E quem é que tem uma revelação do Cristo ressuscitado? Uma mulher pagã, que se converteu através do amor em Cristo. Ele disse, vai e não peques mais. Ela não foi, ela ficou com ele. E ela ficou tanto com ele, que quando ele foi sepultado, ela foi lá. Porque ela queria ver aonde estava o seu Senhor. Sabe o que me assusta aqui? Isso me faz pensar. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando os magos, os reis magos, têm uma revelação de que um rei nasceria. Eles vêm até o palácio de Herodes e eles perguntam, aonde está o rei dos judeus que acaba de nascer? E Herodes fica perturbado com esta pergunta, porque ele era rei, e como que nasce um rei se eu sou rei e esse rei não nasceu através de mim, porque ele seria meu sucessor? Então ele chama os sacerdotes, os escribas, os sábios da época e pergunta, aonde está? Que rei é esse? E eles não sabiam. Eles precisaram olhar na lei, nas histórias, para entender que esse rei nasceria. Mas os magos tiveram uma revelação. De novo, Cristo se revela aos pagãos. Mas então é uma tendência de Deus se revelar aos pagãos? Não. É porque a igreja estava assim, ó. Os sacerdotes estavam assim, ó. Os discípulos estavam assim, ó. Cristo passou 3 anos e meio ou 3 anos, enfim, ele passou um tempo falando de tudo o que aconteceria e eles ouviram, mas não entenderam. E talvez Maria Madalena também não tivesse entendido que Jesus ressuscitaria, tanto é que quando ele aparece para ela, ela acha que é um jardineiro. E olha que interessante, por que um jardineiro? Ei, Adão era um jardineiro. Adão cultivava o jardim. Quando você está com o teu jardim que é só quiçaça, você anda lá dentro, né? Quem que você chama para cuidar do jardim? Um jardineiro. Deus coloca Adão dentro do jardim e diz assim, cultiva o jardim para mim, Adão. Adão era um jardineiro. Então Adão pecou no jardim. Adão pecou, o jardineiro Adão pecou no jardim do Éden, o jardim dos prazeres. Você sabia que jardim do Éden significa jardim dos prazeres? Talvez você perdeu o prazer de estar com Deus. Talvez você perdeu o prazer de estar com Jesus. Talvez você perdeu o prazer de buscar. Talvez você levou tanta pancada na sua vida, talvez você, tanta decepção, porque as pessoas te decepcionam. Ei, não espere das pessoas, não espere. Não espere das pessoas, eu falo muito isso lá em Venceslau. Aliás, queria mandar um beijo para a galera de Venceslau, se tiver alguém nos assistindo. Eu falo isso, não ponha suas expectativas em mim, porque eu vou vacilar. Ei, você acha que tem dia que eu não fico brabo no trânsito? Tem dia que o negócio fica doido lá em casa. Tem dia que eu acordo, é ruim. Tá entendendo? Eu estou buscando a santidade, mas eu não sou perfeito. E muitas vezes as pessoas nos veem aqui na frente, ou no altar, ou a serviço da igreja, e elas exigem de nós uma perfeição que nem elas têm. Nós somos humanos. E não é pecado ser gente, como diz um amigo meu, não é pecado ser gente.
Agora, como nos falta amor, nós não entendemos isso. Então, o pregador, ou o ministro, ou aquele servo, aquele que está a serviço da obra, tem que estar sempre sorrindo. Oi, bom dia, tudo bem? Rapaz, que legal, você está bem? Estou bem. Mas a vida não é assim. Tem dia que ele vai brigar com a esposa, tem dia que a esposa vai brigar com ele, tem dia que as contas vão atrasar, tem dia que ele vai estar com dor de barriga, tem dia que ele vai estar com a cabeça quente, tendo que fazer um monte de coisa, vai passar por você, não vai te ver. Isso vai acontecer, por quê? Porque nós somos humanos. Foi nesta humanidade que Cristo quer ser revelado, é na humanidade que Cristo quer ser revelado, porque nós já somos seres espirituais. E por que então que nós viemos à Terra? Porque nós aprendemos aqui a viver a humanidade, por isso que Jesus se encarnou, se fez carne e habitou entre nós. Ei, vem cá. Você acha que Jesus não tinha dor de barriga? Hein? Falei. Você acha que Jesus não tinha fome? Você acha que Jesus não se cansava? Ei, você acha que Jesus, não cheirava no CC? Irmão, para de ludibriar as coisas, seja humano. Ai, mas ele era Deus. Sim, ele era Deus, mas ele se encarnou. Ele veio nessa carne. Ele não pecou, não havia pecado nele. Ei, mas a carne estava sujeita às coisas deste mundo, ele teve fome. Jesus teve fome. Jesus teve medo. Jesus suou sangue. Jesus teve angústia. Jesus na cruz disse: meu Deus, olha que interessante, ele não chama o Pai. Agora ele fala Deus. Era o Jesus homem dizendo: meu Deus, por que me abandonastes? E aí o Jesus Cristo dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E você sabe por que Jesus foi crucificado? Porque ele chamou Deus de Pai. E eles não permitiam que um homem chamasse Deus de Pai. E ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Isso foi um escândalo na época. Pode ir lá, ele dizia assim, ele se disse ser filho de Deus. Nós somos filhos. Ei, você é filho. Nós somos filhos e os filhos erram. Por isso nós precisamos ter um pai, não um Deus que castiga, mas um pai que corrige o filho que ele ama. Amém? Essa é a realidade do Evangelho. Maria Madalena entendeu isso. Então Cristo vem como um jardineiro aonde? No jardim. Porque ele foi enterrado, havia um sepulcro no jardim. E ele foi colocado nesse lugar, num jardim. Então o primeiro lugar que Cristo vem remir é o jardim do Éden. O jardim dos prazeres. Talvez você perdeu o prazer. Mas eu declaro em nome de Jesus que você vai voltar a ter prazer por ler a Bíblia. Eu declaro em nome de Jesus que você vai voltar a ter prazer em orar. Eu declaro em nome de Jesus que você vai ter prazer, vai voltar a ter prazer em buscar a Deus. Receba essa palavra. Eu declaro isso na sua vida, em nome de Jesus, porque é isso que Jesus quer. Ei, o amor é revelador. É o amor que nos revela o Pai. É o amor que nos revela o Filho. É o amor que nos revela o Espírito. Desculpe, eu vou falar algo aqui, talvez sou estranho, mas por favor me entenda, não é a doutrina, não é a teologia, não é a letra, é o amor. Porque de que adianta você estudar tanto, se não tiver amor, não vale nada. E por amor ela teve uma revelação. Por amor ela teve uma revelação de quem estava ali falando com ela. Era Jesus. Por quê? Porque ela foi lá. Por que Maria Madalena foi lá? Porque ela estava curiosa para saber o que tinha acontecido? Porque ela queria ver se realmente ele tinha morrido? Não, ela foi lá por amor. E o amor, ele não tem estas coisas, ele não tem essa curiosidade. O amor, agora eu estou falando de um amor aqui, não um amor aqui. Carnal. Esse amor que nós aprendemos a viver, ele é totalmente diferente de um amor que Jesus quer nos mostrar. Ei, Davi amava Jonatas.
Tem uma linha de raciocínio aí, de uns caras meio tantando as ideias, que diz que Davi e Jonatas eram homossexuais, por causa da palavra amor. Eles não entenderam nada do que é o amor. Eles não entenderam nada do que é o amor. Tem uma ideia aí errônea, que dizem que Jesus e Maria Madalena tiveram um relacionamento. Já deram até filho para eles. Eles não entenderam nada que é o amor. Por quê? Porque o amor está pautado no sexo, no prazer. E esse jardim dos prazeres, qual era o maior prazer de Adão e Eva? Estar no jardim? Não estar com Deus. Por isso que muitas vezes nós perdemos os prazeres pelas coisas. Eu estou falando aqui de um prazer divino e não de um prazer sexual. Nós perdemos o gosto, o prazer pelas coisas, de estar com as pessoas. De estar no... Por quê? Porque nós estamos na nossa carne e não no espírito. E havia uma glória naquele jardim que os envolvia, porque estar com Deus era um prazer. Estar com Ele era prazeroso, era gostoso. Era algo que tocava no íntimo, e não no corpo, porque é de dentro para fora. Então tocava aqui dentro e o corpo, sim, o corpo também sentia, mas vinha daqui e não daqui. Não daqui, mas daqui. É igual quando você se apaixona. Eu, quando conheci minha esposa, meu Deus, eu senti algo aqui tão forte que eu não tinha sentido por mulher nenhuma de todas as coisas que fiz no passado. Eu senti algo divino, divino. Parecia que perto dela eu estava mais perto do céu. Literalmente, parece que o céu baixou na terra. O céu desceu quando eu a vi. Eu não conseguia olhar para o corpo dela. Eu só olhava para os olhos dela. Eu fiquei apaixonado. Se você estiver vendo aí, meu amor, te amo. Daqui a pouco eu estou aí, garota. Escute. Esse amor que eu senti por ela, me trouxe sim um prazer, primeiro, celestial, para depois me trazer um prazer carnal. Um amor carnal, porque o amor ele é emitido através da carne. Eu beijo, eu abraço, eu pego na mão, eu dou um sorriso. Nós precisamos amar mais as pessoas, só que primeiro nós precisamos entender o amor de Cristo. Porque se eu não entender o amor de Cristo, eu não vou entender o que é amar as pessoas, e aí então eu vou olhar para as pessoas sempre como um objeto. E aí eu digo que eu as amo, mas eu quero algo em troca. Maria simplesmente foi ver o seu Senhor. E quando ela chega lá esperando ver algo morto, ela vê algo vivo. Por quê? Porque o amor dela era sincero. O amor dela não tinha troca, não era por interesse. Isso não era um amor por interesse. Era um amor sincero, sincero. E aí o que Jesus faz? Ele se revela a ela. E como que ele se revela a ela? Quando ele a chama pelo nome. Olha que louco isso, quando ele a chama pelo nome, Maria. Aí então ela diz, mestre, é você, as escamas caíram. Quando ele a chama pelo nome. Ei, olha que interessante, alguns discípulos que Jesus chamou para o seu ministério, alguns discípulos apóstolos que tiveram um encontro com Cristo, tiveram os seus nomes trocados. Simão, Pedro. E quando é que Cristo diz a Simão que ele se torna Pedro? Quando Pedro tem uma revelação de quem Jesus era. Quando Pedro tem uma revelação de quem Jesus era. Eles estão voltando de um lugar e aí Jesus diz assim, uns dizem o que estão dizendo de mim? E aí os discípulos dizem, uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é isso, que é isso, que é isso. E vós, quem dizeis que sou? Então Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Falar que Jesus era o Cristo, tudo bem, eles estavam esperando o Messias, mas dizer que ele era o Filho do Deus vivo, um judeu falar isso, opa, tem algo revelador aí. Então Cristo diz o quê? Não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Olha a revelação. Agora deixa eu te perguntar uma coisa.
Qual era o tamanho do amor de Pedro para Jesus? Ei, Pedro só tomou pancada de Cristo. Afasta-te de mim, Satanás, teus pensamentos são de homens, não são de Deus. Pô, você não pode ficar acordado comigo, cara, nem orando um pouco. Você está dormindo, está pesado aí. Ei, quanta chapuletada Pedro tomou. Se fosse alguém ferido e machucado, eu não vou mais com esse cara só bate em mim. Ó, o cara aí falando essas coisas para mim perto dos outros, o que os outros vão pensar? Pedro amava. Mas ele negou, sim, a humanidade dele, e Cristo sabia, não sabia? Quando Pedro disse, se for preciso morrer por ti, eu morro. E Cristo diz, Pedro, tu me negarás 3 vezes. 3 vezes. Cristo já sabia que Pedro ia negar ele, e mesmo assim o amou. A dificuldade jamais está em nós. E aí nós queremos manipular Jesus e dizer, não, esse Jesus não ama, aquele ele não ama, aquele ele não ama, aquele ele não ama. Não, você não ama, ele ama. É você que não ama a prostituta, é você que não ama o doente, é você que não ama o mendigo, é você que não ama as pessoas que estão lá fora, é você que não ama aquele que erra. Cristo ama. Cristo ama. E deixa eu falar, se fosse preciso Jesus morrer de novo por aquela pessoa e só ela estivesse no mundo, pensa numa pessoa que você não gosta e numa pessoa ruim, que só faz ruindade para você, ela mesma. Se Cristo precisasse morrer por ela, de novo ele morreria, porque ele é amor. Ele é amor. Ele é o amor do Pai encarnado, feito homem. Agora isso não está distante de nós. E o que eu estou querendo te dizer com isto? Que às vezes você está em algumas situações de morte na tua vida, e não estou falando uma morte física, pode até ser, mas que alguns sonhos morreram dentro de você, que alguns ideais morreram dentro de você, que algumas perspectivas morreram dentro de você, que algumas ideias morreram dentro de você, algumas vontades morreram dentro de você, vontades boas, não vontades carnais, essas têm que morrer mesmo. Aliás, nós precisamos ser crucificados com Cristo para poder ressuscitar com Ele. Então talvez você esteja nesse ambiente. O que você precisa fazer? Nesse ambiente buscar a Deus. Não espere sair daí para poder ir ao encontro dele. Sei lá, de repente você fuma, de repente você bebe, de repente você até usa droga, fuma um baseado, sei lá. De repente você vive em adultério, de repente, não sei, de repente tua vida está virada do avesso. E você não se sente digno de estar na presença. Nós não somos dignos. Ele é. E eu não vou lá por causa de mim, eu vou por causa dele. Entenda isso. Não tem a ver com você, tem a ver com ele. Pois é para ele, por ele e para ele todas as coisas. Todas as coisas são para ele. Você é para ele. Você é dele. Então, por você ser dele, não importa como... Ei! Pelo amor de Deus, escute, quando Deus manda Moisés tirar o povo do Egito, ele não falou assim, vai lá, converte esse povo e depois você leva ele para uma terra prometida. Não, ele simplesmente falou, tira o povo do Egito. Então o povo saiu do Egito e no deserto o Egito foi saindo deles. Os costumes, o paganismo, as ideias, a ideia escrava foi saindo. E ainda hoje nós vivemos escravos de um sistema. Ainda hoje nós estamos escravos do Egito que nos aprisionou lá atrás na vida de erro, de pecado, na vida daquilo que nós recebemos dos nossos pais, da hereditariedade. E como é que eu vou me libertar deste Egito? Na medida que eu for caminhando com ele, na medida que eu vou andando com ele, eu vou sendo liberto destas coisas. Ei, todo o evangelho, todos os evangelhos, os 4 evangelhos, você não vai ver em nenhum momento Jesus botando a mão na cabeça dos discípulos e orando por eles, dizendo assim, eu te liberto, eu te curo, isso e aquilo. Olha que interessante. Eles foram sendo curados, libertos na medida que andavam com Jesus. E mesmo assim ainda não entenderam. Por quê? Porque no final, Pedro ainda saca da espada e corta a orelha do soldado.
Quando Pedro recebe o Espírito Santo, então vem o entendimento. Agora entenda, nós já recebemos o Espírito Santo. Nós já recebemos. E sabe o que falta para nós hoje como igreja? E quando eu falo igreja, estou falando de nós. Amém, irmãos? Não estou falando da estrutura. Estou falando eu e você. Nós somos a igreja do Senhor. Amém? Seja você católico, seja você evangélico, nós somos a igreja do Senhor. Eu não estou falando da estrutura. Porque às vezes você pensa que eu estou atacando a estrutura. Não, eu estou falando para mim e para você. Ok? A estrutura, a organização, ela precisa existir. E nós precisamos estar inseridos lá. Mas qual é o meu papel de igreja? Porque se eu não entendo isso, eu vou atrapalhar a estrutura. Se eu não entendo isso, eu vou criticar a estrutura. Se eu não entendo isso, eu não vou colaborar com a estrutura, com esse corpo. Ok? Então, o que nós precisamos entender enquanto igreja? São essas movimentações. Eu preciso entender como Cristo está se movimentando hoje. Ei, Abraão, mata o Isaac. Abraão vai e coloca o menino, amarra o menino. Quando ele levanta o cutelo, a faca, o facão, sei lá, não mata mais. Ué, mas falou para matar agora, né? Por quê? Porque Deus está falando e continua falando. Mudou a movimentação. Noé passou a vida inteira na arca? Ele passou um tempo na arca. Agora desce da arca, Noé. E esquece a arca, Noé. Que agora eu quero fazer algo através de você. Ô Senhor, mas eu levei tanto tempo construindo essa arca. Meu Deus, olha a arca. Ei, deixa a arca, Noé. Agora eu quero construir algo através de você, Noé. Amém? Ei, o que Deus pediu? O que Jesus falou para Maria Madalena depois? Vai anunciar aos discípulos o que eu te falei. Vai anunciar, ou seja, não fica aqui comigo não, filha, nem me retenhas, porque ainda eu tenho que ir ao Pai. Vai anunciar o que eu te falei. E quem é que traz o anúncio da boa nova? Uma mulher pagã, pega em adultério, que tinha sido condenada pelos homens e Cristo a amou. Ele não a salvou, ele a amou. E quando ela entendeu este amor, ela foi salva. Talvez você ainda está em algumas situações na sua vida porque você ainda não entendeu esse amor. E escute, o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Eu decidi amar, ponto final. Eu me decidi pelo amor, ponto final. E aí então, a partir desta decisão, eu começo a me movimentar no amor. Mas o amor é uma decisão, irmãos. O amor é uma decisão. Agora entenda, a sociedade era preconceituosa na época como nós somos. Então quando as pessoas viam, porque Maria Madalena era uma pessoa pública, eu imagino que ela era uma mulher lindíssima. Eu imagino que homens disputavam ela. Isso é uma coisa que eu imagino. Então, você imagina, esta mulher pública, vivendo naquele lugar, naquela região, andando com Jesus, o que os outros não falavam? Olha lá, ele anda com a prostituta. Ele anda com a prostituta. Olha lá. Porque as pessoas nunca vão acreditar em você. Mas Jesus acredita em você. Ei, Jesus acredita em você. Ei, Jesus acredita em você. Talvez hoje você não é o que Ele quer que você seja, mas você vai se tornar aquilo que Ele quer que você seja. Ele tem uma história escrita no teu nome. Então eu preciso ir até Ele para receber dele a missão daquilo que eu vou ser. Maria se torna uma anunciadora da boa nova. Cristo ressuscitou. Pedro, Cristo ressuscitou. Tiago, Cristo ressuscitou. João, Cristo ressuscitou. André, Cristo ressuscitou. Mas nem todos acreditaram. Mas nem por isso ela deixou de anunciar. Nem por isso ela deixou de anunciar. E nesse ambiente de morte, porque ela estava chorando. Mataram o meu Senhor. Os sonhos se acabaram ali. Nesse ambiente de morte, ela vai até este lugar. E o que ela encontra? A vida. Ela encontra a vida.
Então o que eu estou querendo dizer para você é que nesse ambiente de morte você vai encontrar a vida. Nesse ambiente de morte, onde tudo parece desmoronar à sua volta, você vai encontrar a vida. Aonde que você vai encontrar a vida? Dentro de você. Ele está aí, dentro de você. Então você precisa fazer o quê? Você precisa orar, meu irmão, você precisa orar, meu irmão, você precisa orar. E a oração não é um privilégio de quem é religioso, de quem é católico ou evangélico. Como que eu poderia me expressar? Não sei se você está entendendo. Não é um privilégio, é uma necessidade de todos nós. Todos. O que é a oração? É um diálogo com Deus. Claro, isso não elimina as outras coisas. Isso não elimina as outras coisas. Isso não elimina você ir à igreja, isso não elimina você ter as suas tradições, isso não elimina isso, mas você precisa ter uma vida de oração. Ei, começa na sua casa, pelo amor de Deus, 5 minutos. Entra, quer ver só? Eu quero terminar aqui nesse texto. Olha o que diz aqui, em Mateus, eu amo essa passagem. Mateus 6:6. Deixa eu tomar uma água aqui, dá licença. Opa, voltei. Oi. Só tomar uma aguinha aqui, irmão. Tá servido? Não sai agora. Fica aí. Já estou encerrando. Olha o que diz, Mateus 6:6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê no lugar oculto, te recompensará. Amém? O que a Bíblia está nos ensinando? O que Jesus está nos dizendo? Que esse ambiente precisa ser um ambiente de intimidade. Esse ambiente é um ambiente de encontro, onde você e o Pai estarão. E agora, mas entenda, olha a didática. Jesus disse, a Bíblia fala que só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então quando eu entrar nesse lugar, nessa sala de oração, para quem é que eu falo? Para Jesus. Porque Ele que me leva ao Pai. O Pai está nele e Ele está no Pai. E através do Espírito Santo eu me comunico com eles. Porque o Pai, o Filho e o Espírito, embora sendo 3, são um. Então esses 3 que são um, veio habitar dentro de mim. Então está tudo aqui, não está aqui. Está aqui. E muitas vezes nós buscamos aqui aquilo que está aqui. Eu não posso buscar aqui aquilo que está aqui, senão eu fico refém disso aqui. E eu não posso ficar refém disso aqui. O que Jesus veio quebrar na época? Essa tradição. O povo estava refém dos costumes. Desculpa aí. O povo estava refém dos costumes. Estava refém dos costumes. E Jesus estava trazendo eles para quê? Para ter uma vida com Ele. Ei, Jesus não tinha problema de se misturar. Jesus andava com publicano, com ladrão, com leproso, com prostituta. Jesus sentava na mesa com eles. Nem todos se converteram, mas Ele amou a todos. Agora, quando o sistema da época viu isso, falou assim, ele tem demônio. Onde já se viu o cara ficar se misturando desse jeito? Ei, Cristo nos chamou para amar a todos, amar a todos, amar a todos, amar a todos. O amor é fundamento, o amor é fundamento. Agora entenda, como é que você vai dar uma coisa que você nunca recebeu? Como é que vai dar uma coisa que você não entendeu? Você tem algo em você, mas você não entendeu o que você tem. Ei, esses tempos minha esposa faz unha, manicure. E uma cliente parou o carro na frente do portão da minha garagem. E eu precisava entrar com o carro, ou sair, não lembro. E ela falou, não, vai lá e tira para mim, deu a chave. Gente, a hora que eu entrei dentro do carro, parecia uma espaçonave. Eu não consegui ligar o carro. Um carrão assim, top. Tá ligado?
Eu não sei nem se era automático, aquilo lá para mim não era automático, aquilo lá era uma espaçonave, coisa do outro mundo. E eu fiquei olhando, falei, qual o botão que eu aperto? Aonde que eu enfio esse negócio aqui? Porque não tinha um bagulho de enfiar a chave, cara, não tinha. Aí eu voltei lá para dentro e falei, ó, eu não consigo ligar teu carro. Ela caiu na risada, falou, a minha esposa tirou a maior onda comigo. Cara, mas eu não sabia. Dá um carro desse para mim. Eu vou ter um baita de um carrão, mas eu não vou saber lidar com ele. Você tem um baita de um negócio dentro de você chamado amor, mas você não sabe lidar com ele. Por quê? Porque aquele que me deu isso, precisa me ensinar a lidar com isso. E quem é que me ensina todas as coisas? O Espírito Santo. Ele está aqui dentro. Mas como é que eu escuto essa voz? Está aqui, ó. Meu Deus, agora que o negócio pegou, já o tempo está passando. Mas vamos lá. 6:6. Quando orares, o que é oração? É um diálogo. Uma conversa. Você pode rezar teu terço, irmão. Mas pelo amor de Deus, pare um pouquinho para ouvir a Deus. Você pode fazer tua novena, irmão. Mas pelo amor de Deus, pare um pouquinho para ouvir a Deus. Você pode fazer tuas visitas, você deve ir à missa, participar dos sacramentos da igreja, você deve fazer isso. Mas pelo amor de Deus, pare um pouquinho para ouvir a Deus. Pare um pouco, Marta. Marta, para um pouco, para ouvir a Deus. Sabia que Deus às vezes permite uma doença em você para você parar um pouquinho para ouvir a Deus? Sabia que às vezes Deus permite alguma coisa acontecer para você parar, porque você é um cara tão ativo, uma mulher tão ativa que você quer fazer, e às vezes nem foi Deus que mandou você fazer? E aí Deus então vem te dar uma olhuma, bem no meio, tá ligado? Pum! Aí você tem que ficar sentadinho, aí você começa a escutar a voz de Deus. Pare um pouco para ouvir a Deus, porque o Senhor está falando, o Senhor está falando. O desejo de Deus foi sempre falar aos nossos corações, sempre. No Antigo Testamento ele falava a um homem, Moisés, hoje não, hoje ele fala a nós. Eu e você podemos escutar a voz de Deus que clama ao nosso interior. E são essas coisas que vão nos alinhar e nos ajustar para viver uma vida com Ele, com Ele. Com Ele, problemas nós vamos ter, dificuldades nós vamos ter. Eu não estou profetizando isso, é porque esses são os percalços da vida. Porém, se nós estamos com Ele, nós vamos entender que toda dor tem um propósito, todo problema tem um propósito, toda dificuldade tem um propósito. Amém? Tem propósito. Agora, se eu viver enfiado nela, eu não vou entender o propósito. Aonde é que eu entendo o propósito? Entra no teu quarto. E escute, a palavra quarto, no original da palavra é tameion, que significa câmara de armazenamento, uma despensa de alimentos. O que significa isso? Que este lugar é um lugar onde o lugar físico não importa. Pode ser no teu quarto, pode ser na sala, na cozinha, no meio do mato, no banheiro, pode ser onde você quiser, mas o que eu preciso é estar com fome. Eu preciso estar, quando você está com fome, você está com a barriga vazia, é ou não é? Eu preciso estar vazio para que algo seja armazenado em mim. Ele quer colocar algo dentro de mim, mas se eu estou cheio de problema, eu estou cheio de movimentação, eu estou cheio de coisas para fazer, como que ele vai colocar algo em mim? Como que ele vai colocar algo em mim? Eu preciso me esvaziar até de mim mesmo para poder entrar nesse quarto. Nesse lugar de oração, não é um lugar onde eu levo todos os meus penduricalhos. Não, é só você e Ele. Essa é a ideia principal. Era só Adão e Ele. Era só Adão e Ele. Era só Eva e Ele. Intimidade. Jesus vem resgatar essa intimidade conosco. E sabe o que eu acho interessante quando ele aparece para Maria Madalena? Que só estavam os dois. Só os dois. Mais ninguém. Só eles. Ou seja, quem foi testemunha ali? Ninguém. Só ela. E ela saiu anunciando o que ela recebeu naquele lugar. O lugar de intimidade vai te revelar coisas. E aí então você vai querer anunciar para todo mundo aquilo que foi te revelado lá. E aí as pessoas, muitas não vão acreditar em você como não acreditaram nela. Muitas vão dizer para você, para com isso, você tá louco, você tá louca, que negócio é esse? Mas as situações vão provando que você está certa. As situações vão te mostrando que realmente Deus está nesse barato aí. Ei, escuta, o finalzinho dessa palavra, já estou encerrando, meu Deus, o tempo está correndo. Diz assim, ó, num lugar oculto te recompensará. Essa recompensa é apodidome.
O original da palavra é apodidome. Sabe o que significa? Que ele vai te entregar coisas prometidas. Tem coisas prometidas para você, que você só vai receber nesse lugar secreto. Você não vai receber, entenda o que eu vou falar, pelo amor de Deus. Você não vai receber na missa de cura e libertação. Você não vai receber no encontro de libertação. Você não vai receber quando alguém botar a mão na sua cabeça. Não estou anulando estas coisas. Me entenda, é importante numa missa de cura e libertação, é importante no encontro, é importante receber uma oração de imposição de mãos, é importante. Mas tem coisas que você só vai receber no lugar secreto. Tem coisas que você só vai receber no lugar secreto. Sabe aquele tempero secreto da tia, que só ela sabe? Que você vai tentar fazer aquele doce que ela faz, mas nunca fica igual. Por quê? Porque tem algo secreto que só ela sabe. É assim. Tem algo secreto que está no coração de Deus, preparado para você, mas se você não buscá-lo, você não vai receber. Amém, irmãos? Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu quero orar por você. Amém? Eu quero orar por você. Vou passar para cá. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos um minuto. Senhor Jesus Cristo, eu oro por um tempo de entendimento, Senhor. Eu oro por um tempo de entendimento. Que nós possamos buscar a Ti, Jesus. Buscar a Ti, Senhor, mesmo no ambiente de morte. Que nós possamos Te buscar, Jesus. Eu oro por um tempo, Senhor, em que mentes serão abertas, que haverá inteligência, Senhor, na igreja, que nós vamos começar a entender coisas que nós ainda não entendemos através da Tua palavra, Jesus. Sim, Senhor, eu declaro isso sobre esses que estão escutando e que ainda vão escutar, Jesus, essa mensagem. Eu declaro um tempo de entendimento sobre a sua vida. Você vai entender aquilo que Deus tem te mostrado. Você vai entender circunstâncias ao teu redor. E mais, eu oro, Senhor, por um tempo de intimidade. Um tempo que nós paramos tudo nesse mundo tão corrido, Senhor, para te escutar a tua voz, buscar a tua presença. Sim, Senhor, eu declaro um tempo de intimidade sobre a igreja. Eu declaro um tempo de presença de Jesus sobre a igreja. O Espírito Santo vai voltar a falar. O Espírito Santo vai voltar a falar e as estruturas serão quebradas, serão transformadas, serão aperfeiçoadas no amor. Amém? Para você que está em casa, acompanhou o nosso programa hoje, muito obrigado, Deus abençoe vocês, que você seja cheio e repleto dessa palavra e que eu declaro que você tenha força para botar em prática aquilo que você escutou hoje. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde pela intercessão da Virgem Maria, nossa mãezinha querida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Muito obrigado. Valeu.